Olá, eu sou a Cristiane Faria e a gente vai falar de sucessão. Existe no Brasil hoje dois tipos de sucessão: a sucessão testamentária e a sucessão legítima, que é dela que a gente vai tratar, que é a ab intestato que a gente fala. É importante a gente lembrar do princípio da seisin, que é aquele onde os bens do decujus são transmitidos aos herdeiros no instante da sua morte. Ou seja, o decujus morreu, os herdeiros já são responsáveis pelo seu patrimônio. É isso que diz o artigo 1784, que a gente chama do princípio da seisin também. O artigo 1798 do Código Civil diz o seguinte: legitimam-se para suceder as pessoas já nascidas e já concebidas. De novo, já nascidas ou já concebidas, ou seja, o nascituro, aquele que ainda não nasceu no momento da abertura da sucessão. Isso é uma pegadinha de prova. O nascituro é aquele que ainda vai nascer e ele também já pode fazer parte para integrar a sucessão. O nascituro ele tem capacidade para suceder, ou seja, ele é um sujeito de direitos e obrigações. Importante também a gente lembrar do artigo 10, parágrafo 2º da LINDB, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que qual é o fórum competente para poder julgar uma ação, né, de testamento ou uma ação de sucessão? É sempre o domicílio do herdeiro que regula a capacidade. É isso que diz o artigo 10º da LINDB. Vamos falar um pouquinho da sucessão legítima. A sucessão legítima, caso não haja testamento, é o que vem no artigo 1788 do Código Civil, diz sobre os herdeiros legítimos. São aqueles herdeiros necessários, aquele que a lei protege, né? Que tem um quinhão já protegido por lei, independente da vontade do morto, né? Do decujus, ele já tem o seu direito garantido. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos seus herdeiros legítimos. Qual é a ordem que a lei estabelece para a aquisição desses bens? Primeiro, os descendentes, os filhos. Segundo, ascendentes, os pais. Terceiro, cônjuge. Quarto, colateral até 4º grau. Então é fácil da gente lembrar, colateral até 4º grau. A gente precisa lembrar desse número. O decujus concorda, na verdade, se o decujus, o morto, não deixou um testamento, o que a gente entende, né? O que o direito entende? Entende que ele concorda que é a legislação que vai regulamentar qual vai ser a forma de distribuir seus bens, porque ele não teve uma declaração de vontade. A legítima, o que é a legítima? É aquele monte que é preservado por lei, que é a metade do patrimônio do decujus, que vai ser dividida pelos herdeiros necessários. Ela, muito importante, ela não pode ser reduzida, ela não pode ter cláusulas, nenhuma condição, nem encargo, ela é intangível. Então, é legítima, ou seja, tudo que compõe, que garante aos herdeiros necessários, né, o patrimônio que eles vão vir a receber, ela não pode ter cláusulas e ela não pode ter nenhuma condição. E o mais importante, o direito das sucessões, ele não diferencia o filho adotivo do filho nascido no casamento, como filho de relações extraconjugais. Para o direito das sucessões, todos têm o mesmo tratamento. Então, eles são legítimos, na verdade, que a gente nem usa mais esse nome, mas eles fazem parte da legítima e eles têm seu direito garantido. Importante também falar aqui do direito de representação. O que é o direito de representação? É onde a lei chama os parentes do falecido para suceder como se fossem responsáveis pelos filhos de quem não está mais vivo. Por exemplo, a minha mãe ela tem 3 filhos. Caso eu não esteja mais viva na hora que ela morrer, ela vai chamar os meus filhos. Esse é o direito de representação. Meus filhos responderão como se no meu lugar estivessem para receber o patrimônio, dívidas e créditos da minha sucessão.